Vamos lá? Seguindo. Pois é. Então, como eu disse a vocês, a teoria do duplo efeito do ato administrativo justifica exatamente essa ideia de que o mesmo ato gera efeitos diferentes em relação a pessoas diferentes e, por isso, eu posso ser indenizado ou não, independentemente da outra pessoa ter sido indenizada, mesmo que pelo mesmo ato, tá? Eu vou dar um exemplo. A perguntinha que eu queria fazer era essa. Prova de juiz. Não me pergunte, prova de sentença, não me pergunte qual, se eu não me engano foi de Minas Gerais. Mas a prova de sentença, a questão era mais ou menos a seguinte. O sujeito, uma associação de moradores morava ao lado, isso aqui é o quê? Uma ferrovia, né? É porque eu desenho em perspectiva. A ferrovia, ela foi desativada. Quando a ferrovia foi desativada, não é uma escada, é uma ferrovia. Quando a ferrovia foi desativada, uma associação de moradores que morava aqui resolveu pedir uma indenização, dizendo, sabe o quê? Olha, nós saíamos para o trabalho de trem, chegávamos cedo, agora cada um tem que pegar seu ônibus, chega atrasado, é uma miséria, tudo isso está causando muito transtorno para a gente. O Estado negou a indenização, informando que está prestando o serviço de transporte dentro dos limites do possível e que o fato de desativar a ferrovia não enseja um dano específico para fins de justificar uma indenização. Então se negou a indenização para a associação de moradores. Daí, isso aqui é o quê? Ó, fábrica, né? Isso, fábrica. Uma fábrica resolveu pedir uma indenização pelo mesmo fato, dizendo, sabe o quê? Que ela colocava toda a via produtiva dela na ferrovia, e que ela não tem como escoar a produção na via rodoviária. Por isso ela fechou a fábrica e resolveu pedir uma indenização. A questão dizia, sabe o quê? Profira a sentença com base na teoria do duplo efeito. O que a questão queria que você dissesse é que, mesmo não tendo sido concedida a indenização à associação de moradores, isso não impede que se conceda a indenização à fábrica, porque o mesmo ato está ensejando efeitos diferentes a pessoas diferentes. O efeito causado à fábrica, ele é especialmente danoso. A fábrica sai especialmente prejudicada no benefício de toda a coletividade. Então isso é uma situação de aplicação da teoria do duplo efeito. A fábrica tem sim o direito a ser indenizada pelo prejuízo causado. Estamos entendidos? Maravilha. Daí, pessoal, então a gente já tirou os elementos que não me interessam. Tirei o elemento ilicitude, tirei o elemento subjetivo, né? Não é necessária para a demonstração da responsabilidade civil do Estado. Nem o elemento subjetivo, dolo ou culpa, e nem o elemento ilicitude, né? Seja conduta lícita ou ilícita, a configuração da responsabilidade. Os elementos que me interessam é o que a gente vai trabalhar. Então, para que haja responsabilidade do Estado, tem que haver conduta, e aí coloquei para mim, tem que ser a conduta de um agente público que esteja atuando nessa qualidade. Para que o Estado se responsabilize, a conduta a ensejar a responsabilização deve ser a conduta de um agente público atuando na qualidade de agente. Então ele é um agente público e ele está agindo na qualidade de agente para ensejar o dano. Ou pelo menos se valendo da qualidade de agente, né? Aí a questão diz assim, um policial militar estava fora do horário de trabalho, mas ele viu uma briga, aí pegou a arma da corporação, gritou polícia, atirou para cima, atingiu alguém. O Estado responde, mesmo que ele não esteja no horário de trabalho, quando ele atuou de forma a ensejar o dano, ele estava atuando na qualidade de agente. Ele se valeu da qualidade de agente para causar o dano. A responsabilidade do Estado, nesse caso, é objetiva e é configurada pela atuação do agente. O dano tem que ser um dano jurídico, né? Um dano a um bem previamente protegido pelo direito. Então, dano jurídico, um dano a um bem jurídico, ainda que exclusivamente moral. O Estado respeita, né, protege os danos morais, né, e também materiais. E o nexo de causalidade. Tá? Então, eu vou repetir. Tem que haver a conduta, que a gente pode chamar de fato. O dano, que tem que ser um dano jurídico, violando um direito pré-existente. E o dano, no caso de ato lícito, né, de conduta lícita, aí a gente já conversou, ele tem que ser anormal e especial. E o nexo de causalidade. Esse é o ponto que eu quero conversar com vocês. Quando eu falo de nexo de causalidade, o Brasil adota, no direito administrativo, o Brasil adota o que a gente chama de causalidade adequada. A causalidade adequada enseja
a famosa teoria da interrupção do nexo causal. O que é a teoria da interrupção do nexo causal, que decorre da ideia de causalidade adequada? Vamos por partes. Seguinte, a causalidade adequada é muito simples. Para que haja responsabilização do Estado, eu tenho que demonstrar que a conduta do agente público por si só era suficiente a ensejar o dano. A ideia é essa. Eu preciso comprovar que a conduta do agente é suficiente por si só a ensejar o dano ao particular. Eu não preciso de condutas outras, alheias à conduta do Estado. A conduta do Estado, por si só, ela já seria suficiente a ensejar o dano. Logo, se eu consigo demonstrar que o dano decorreu de outras condutas, outras situações alheias à conduta do Estado, eu quebro, eu interrompo o nexo de causalidade. E aí o Estado não responde. A interrupção ou a quebra do nexo causal se dá diante de outras condutas que ensejem a responsabilização do Estado. Então, uma outra conduta acaba ensejando a responsabilização do Estado e quebrando, acaba ensejando o dano, né? E quebrando, interrompendo o nexo de causalidade. Eu vou explicar. Depois eu explico melhor, vou dar um exemplo. Preste bem atenção. Julgado do STJ que deu base nisso que a gente está conversando. Um sujeito fugiu do presídio. Rapaz ótimo, foi para casa dele. Fugiu do presídio. Foi em casa. Encontrou a mãe, o pai, a família. Daí, reencontrou 3 amigos de infância. Pessoas ótimas também. Montaram uma quadrilha. Resolveram planejar um assalto a banco. Planejaram um assalto. Marcaram a data. Contrataram um sujeito para dirigir o carro. Subornaram o segurança do banco. Assaltaram o banco. Mataram o bancário, o caixa do banco. A família desse bancário, que foi assassinado no decorrer do assalto, resolveu pedir uma indenização. Sabe de quem? Ó para mim. Volta tudo, porque pediu indenização do Estado. E aí eu te pergunto, o fato do Estado ter deixado esse rapaz fugir, por si só, foi suficiente a ensejar o dano? Claro que não. Eu não posso ir voltando na cadeia de sucessões até chegar no Estado. Porque se for assim, aí eu posso cobrar do Estado, do agente penitenciário, da mãe dele, da parteira, todo mundo que em algum momento contribuiu para o dano seria responsabilizado. E não é assim. Eu preciso demonstrar que a conduta do Estado, ela foi suficiente a ensejar o dano. E o fato do Estado permitir ele fugir, por si só, não foi suficiente a ensejar o dano. O dano decorreu da conduta posterior. Então ele teve ele fez um suborno, ele montou uma quadrilha, ele planejou assalto, ou seja, eu tenho condutas posteriores que acabam interrompendo o nexo de causalidade entre o fato ocorrido com o Estado e o dano. Nesses casos, como eu tenho situações posteriores que ensejam o dano diretamente, ocorre a interrupção ou a quebra do nexo causal. Isso é a teoria da interrupção do nexo causal. Quando eu tenho situações posteriores que ensejam o dano diretamente, eu interrompo o nexo de causalidade entre aquela conduta do Estado e o dano. Isso é a causalidade adequada, né? Isso é a teoria da interrupção do nexo causal. Só há responsabilidade do Estado se a conduta do agente por si só for suficiente a ensejar o dano. Se o dano decorre de outras condutas, interrompe-se o nexo causal. O exemplo mais famoso de interrupção do nexo causal, os exemplos mais famosos são caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. Vocês aprendem eles como excludentes de responsabilidade. E são excludentes mesmo, mas não são as únicas, né? Haverá exclusão de responsabilidade em qualquer situação que se exclua ou a conduta, ou o dano, ou o nexo. Então, se não houver conduta, se não houver dano, ou se não houver nexo, não há responsabilidade do Estado. Claro que o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima são as excludentes mais famosas porque são hipóteses de exclusão, de interrupção do nexo causal. São situações em que você enxerga a conduta e o dano, mas o que você não consegue é o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
Então, por exemplo, só para você entender, é exemplo verdadeiro. Aqui em Salvador, um rapaz resolveu se matar. Mas ele disse, não vamos matar igual todo mundo não, cortando os pulsos, comendo veneno, não, faz um negócio mais criativo. Subiu numa passarela daqui numa avenida grande, na paralela, e disse, assim que vier um carro que eu não simpatize, eu pulo embaixo. Quando veio um carro da polícia, ele olhou e disse, foi bem esse que eu não simpatizei. É, colorido, cheio de luz, barulhento, é ele mesmo. Pulou embaixo do carro, o carro da polícia passou por cima e ele não morreu. Ficou tetraplégico. Resolveu propor uma ação contra o Estado. Olha, o carro da polícia passou por cima de mim, olha o estado em que eu fiquei. A minha pergunta é, houve conduta do agente? Houve, indiscutivelmente. Houve dano? Claro, ele está tetraplégico. Agora, a conduta do agente de dirigir o carro, por si só, foi suficiente a ensejar o dano? Não. O dano decorreu da conduta dele, de pular embaixo do carro. Então isso é uma situação de culpa exclusiva da vítima que interrompe, que quebra o nexo de causalidade, né? A mesma coisa o caso fortuito e a força maior. São situações nas quais não há nexo de causalidade, por quê? Porque o dano decorreu da situação fortuita. Até houve conduta do Estado, mas o dano decorre da situação fortuita, da força maior, e não da conduta do Estado diretamente. Então, interrompe-se o nexo de causalidade, e interrompendo-se o nexo de causalidade, não há responsabilização do Estado, porque precisa haver conduta, dano e nexo para que o Estado responda. Se eu quebro, se eu interrompo o nexo causal, eu interrompo a responsabilização, tá? Então, só para recapitular, eu disse e repito que são excludentes de responsabilidade quaisquer situações que excluam a conduta, o dano ou o nexo. Se não houver conduta, não há responsabilidade. Se não houver dano, não há responsabilidade. Se não houver nexo, não há responsabilidade, tá? Então não haverá responsabilidade do Estado se não houver conduta, dano ou nexo. Mas as excludentes mais famosas de responsabilidade são as hipóteses de exclusão do nexo causal. O caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima, tá? A culpa concorrente da vítima, ou seja, se a vítima concorreu para o dano, mas não foi exclusivamente responsável por ele, não há exclusão da responsabilidade. A culpa concorrente da vítima é uma atenuante. Se atenua a responsabilidade do Estado em casos de culpa concorrente. Bacana? Maravilha. Daí, pessoal, tudo isso que a gente acabou de anotar decorre de uma teoria que a gente chama de teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo é a teoria que justifica a responsabilidade do Estado. O Estado responde objetivamente por quê? Porque a atividade administrativa é arriscada. Isso, ninguém consegue agradar 100% das pessoas. É arriscado tentar agradar 100% das pessoas, né? Eu sempre vou acabar causando um prejuízo a alguém. Logo, quando o Estado assume o risco de exercer a atividade administrativa, ele acaba se responsabilizando objetivamente pelos danos que decorram desse risco. Ele assume o risco de exercer a atividade administrativa e aí ele se responsabiliza objetivamente por qualquer dano que decorra desse risco que ele assumiu. Isso é a responsabilidade objetiva do Estado. É risco administrativo que admite as excludentes pela quebra do nexo causal. Alguns doutrinadores adotam uma teoria um pouquinho mais radical, que é a teoria do risco integral. Quem adota a teoria do risco integral mantém o entendimento de responsabilidade objetiva, mas não admite as excludentes de responsabilidade. Então, aqueles que adotam a teoria do risco integral não admitem a exclusão da responsabilidade, entendem que a responsabilidade do Estado é objetiva e que não há exclusão pela exclusão do nexo causal. Em qualquer hipótese, o Estado responde objetivamente. Quem adota o risco integral enxerga o Estado como garantidor universal. E aí, como garantidor universal, não se admite as hipóteses de exclusão de responsabilidade, tá? O Brasil adota a teoria do risco administrativo. No direito brasileiro, não se adota a teoria do risco integral, se adota a teoria do risco administrativo, tá? Com algumas ressalvas. Isso. A matéria não é pacífica, mas parte da doutrina adota a teoria do risco integral em algumas situações,
Dessas algumas, tem 3 que eu considero relevantes para vocês levarem para a prova, tá? Existem 3 situações que a doutrina majoritária aponta pela aplicação do risco integral. Ou seja, são 3 situações em que a responsabilidade do Estado é objetiva e, além de ser uma responsabilidade objetiva, não se admite as hipóteses de exclusão da responsabilidade. São hipóteses de aplicação da teoria do risco integral nessas situações. Rapidamente, vamos lá. A primeira hipótese de aplicação do risco integral é o dano decorrente de atividade nuclear. O dano nuclear gera responsabilização objetiva do Estado, baseado na teoria do risco integral. Não admite as excludentes de responsabilidade. Por quê? A atividade nuclear, pessoal, ela é potencialmente danosa e os danos decorrentes dessa atividade são muito mais prejudiciais ao particular, à sociedade, do que qualquer outra espécie de dano. Então, os danos decorrentes da atividade nuclear, eles são muito mais prejudiciais do que qualquer outro, né? Lá no Japão, no ano passado, teve um tsunami, lembra disso? E teve um vazamento na usina nuclear. Você quer força maior, maior que tsunami? Se fosse no Brasil, o Estado não poderia se eximir de se responsabilizar por qualquer dano causado, porque a atividade nuclear enseja risco integral. Aqui no Brasil a gente só teve um exemplo. Graças a Deus, não quero outro não. É sempre o mesmo exemplo que eu dou, porque foi o único que nós tivemos efetivamente no direito brasileiro. Há 25 anos atrás, 2 meninos resolveram brincar em Goiânia em uma área de lixo hospitalar. E aí encontraram uma máquina de raio-x desativada. Mexeram, futucaram, tinha escrito perigo, não mexa, caveira, né? Tudo para que eles não se aproximassem. Mas mexeram. Futucaram, encontraram um tubo de Césio 137. Ah, colorido, fosforescente. Fizeram o quê? Andaram, levaram para casa, andaram de ônibus, passaram na mão, botaram na sopa, morreram. E todas as pessoas que tiveram contato com essas crianças ou com essa substância, morreu também. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. E quem não morreu, sofreu sequelas que até hoje se alastram em Goiânia. Até hoje, 25 anos depois do evento, existem pessoas que nascem com problemas em Goiânia em virtude daquela situação. Na época, o Estado alegou o quê? Culpa exclusiva da vítima. Tomei todas as providências para que aquelas crianças não mexessem ali. Mexeram porque quiseram. Eu não tinha o que ser feito, né? E o Estado alegou o quê? Culpa exclusiva da vítima. O que é que o judiciário disse? Nem pensar. Nesse caso, como o dano decorre de uma atividade nuclear autorizada pelo Estado, o Estado assume o risco e ele se torna garantidor nesses casos. A responsabilidade do Estado é integral pelos danos decorrentes dessa atividade nuclear e não pode ser excluída pela culpa exclusiva da vítima. Então, há responsabilização do Estado porque os danos decorrentes de atividade nuclear ensejam responsabilização baseada na teoria do risco integral, tá? Além do dano nuclear, o dano ambiental. Aqui é uma eterna discussão. Por quê? O dano ambiental, para os ambientalistas, enseja um risco integral. Em qualquer hipótese, para todo mundo. O direito administrativo sempre defendeu que, em relação ao Estado, o dano ambiental ensejaria responsabilidade objetiva, mas ela estaria baseada na teoria do risco administrativo e não com base na teoria do risco integral, né? Mas o que é que os ambientalistas dizem? Não, o mundo está acabando. Tem coisa mais radical do que ambientalista? Não tem. Coisa não, gente. Tem gente mais radical do que ambientalista? Não tem. Negócio irritante. Odeio ambientalista, né? Então é aquele negócio tipo, o mundo está acabando. Você sai da conversa com o ambientalista contando os dias para ver se você vai morrer antes ou o mundo vai acabar antes. É uma miséria. O urso polar não tem mais onde morar. Tá derretendo tudo amanhã, é você. É aquele negócio. Ainda tem o pior, sabe o que é? Que mundo você quer deixar para sua filha, né? O que tem para hoje é isso aí. Eu tenho nada a ver com isso. Olha, eu não suporto ambientalista porque eu não gosto de nada muito radical, né? Eu saí da faculdade, eu conto isso para todos os meus alunos, que eu aprendi isso sozinho. Eu saí da faculdade e descobri o seguinte: você saiu para matar um mico-leão dourado. Por quê? Porque você gosta, acha divertido. Aí, viu um mico-leão dourado, matou. Puf, mandou sei lá, uma flecha. Você não é índio. Eu não sei que diabo que você usou, não. Você matou o mico-leão dourado. O guarda viu. Você faz o quê? Mata o guarda. Você mata o guarda, porque se você matar o guarda, claro que você não pode tocar fogo nem torturar o guarda, tá? É morte sem agravante. Então você vai lá e dá um tiro e mata o guarda. Por quê? Porque se você matar o guarda, você é réu primário, responde em liberdade.
Mas se você matar um mico-leão-dourado, que é um animal em extinção, é crime inafiançável. Pois é. E aí você acha isso proporcional? Ah, mas se você explicar isso para o seu professor de direito ambiental, se você explicar isso para o Fred, ele vai te provar que o mico-leão-dourado é mais importante do que o guarda. Porque ele vai dizer que o mico-leão-dourado come o mosquito, que limpa a bunda numa flor, que poliniza o mundo inteiro. No fim das contas, se você souber raciocinar ecologicamente, ele é mais importante do que o guarda. Porque, inclusive, guarda tem concurso todo dia, né? Mico-leão-dourado não. Ele, além de tudo, é dourado, né? E aí, o STJ, abordando esse entendimento, que, a meu ver, é um pouco mais radical do que o que precisaria ser. Não é absurdo, não. Só é radical. Ele definiu que, efetivamente, o dano ambiental enseja a responsabilidade objetiva do Estado, baseado na teoria do risco integral. Então, se aplica o risco integral pelos danos ambientais em que o Estado tenha concorrido. Aliás, em todos, mas o Estado tenha concorrido também. Só tem uma coisinha que você tem que tomar cuidado. O dano ambiental enseja a responsabilidade objetiva do Estado, baseada no risco integral pela conduta. Se a gente tiver um dano ambiental decorrente da omissão do Estado, se mantém a responsabilidade objetiva, se mantém o risco integral, mas com uma diferença. Nesses casos, quando houver a omissão do Estado, a responsabilidade do Estado depende a gente chama que é uma responsabilidade de execução subsidiária, porque depende primeiro de cobrar do poluidor direto. Então ele primeiro vai cobrar do poluidor direto, para depois cobrar do Estado. Estamos entendidos? Maravilha. Por fim, pessoal, a responsabilidade do Estado seria baseada no risco integral, é baseada no risco integral, de acordo com essa doutrina majoritária, também quando se tratar de um dano ocorrido em virtude de ataques terroristas ou crimes ocorridos a bordo de aeronaves que estejam sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, tá? Crime ocorrido a bordo de aeronave que esteja sobrevoando o espaço aéreo brasileiro e dano decorrente de ataque terrorista enseja responsabilidade objetiva do Estado, mas responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco integral. Nesses casos, não há quem ser responsabilizado. E aí, o risco integral se aplica ao Estado quando for um ataque terrorista que enseje dano ou quando for um crime ocorrido a bordo de uma aeronave que esteja sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. Bacana? Deixa eu só te falar uma coisa importante. Se fala no risco integral também nos casos de seguro obrigatório do DPVAT, né, acidente de trânsito, que ensejaria o risco integral em relação ao DPVAT, que é o seguro obrigatório. Deixa eu te falar uma coisa importante sobre isso. Realmente, nesses casos de acidente de trânsito em que se aciona o DPVAT, que é o seguro obrigatório, o risco é integral. Não me interessa saber quem causou o dano, o risco é integral. Mas a diferença é que nesses casos o Estado não fica no polo passivo da ação. Então toma cuidado com isso. Eu não gosto de chamar isso de responsabilidade do Estado, embora seja, porque o dinheiro do DPVAT é dinheiro público, mas o Estado não figura no polo passivo da ação. Nós temos uma seguradora, que é uma seguradora universal, que vai abarcar essas ações propostas em face do DPVAT. É claro que ela vai pagar as indenizações com o dinheiro público, o dinheiro arrecadado pelo seguro obrigatório. Mas não é uma ação proposta em face do Estado, tá? O Estado não fica no polo passivo da ação nesses casos de seguro obrigatório, de acidente de trânsito, de acionamento do DPVAT. Bacana? Maravilha. Seguindo mais um pouquinho, tudo que a gente conversou se baseia na conduta do agente. Toda essa responsabilidade objetiva que a gente está conversando desde o início da aula se baseia na conduta do agente público. E aí eu te pergunto, e quando o dano decorre justamente da ausência de conduta, né? Como é que fica a responsabilidade do Estado? Nas situações em que o dano decorre da não atuação do agente. Naqueles casos em que a ausência de conduta é quem seja o dano. Nesses casos, a responsabilidade por omissão do Estado pela não conduta, ela é subjetiva. Todas as vezes que você pensar em responsabilidade por omissão, a responsabilidade é subjetiva, mas não é aquela responsabilidade subjetiva civilista, né? Eu não preciso demonstrar dolo, culpa do agente público, não. É uma responsabilidade subjetiva que se baseia na teoria da culpa do serviço. Então, a responsabilidade subjetiva
por omissão, se baseia na culpa do serviço, na má prestação do serviço no caso concreto. A ideia é muito simples. O Estado não responde com base na culpa do serviço, da má prestação do serviço no caso concreto. Essa é a ideia da responsabilidade por omissão do Estado. Ela é subjetiva, ela se baseia na culpa do serviço. Ou seja, em casos de omissão do Estado, para que eu responsabilize o poder público, eu preciso demonstrar que o dano decorreu da não prestação eficiente do serviço no caso concreto. O serviço foi mal prestado, ou ele não foi prestado, né? Ou ele foi prestado de forma ineficiente. E essa má prestação foi responsável pelo dano. Aquele exemplo clássico. Você é assaltado no meio da rua. O Estado responde? Não. Porque o Estado presta o serviço de segurança pública dentro dos limites do possível. Acidentes vão acontecer. Agora, você foi assaltado na frente de uma delegacia. Os policiais assistiram e não fizeram nada. Ou então, em Recife, uma moça, ela passou no Jornal Nacional. Ela foi assaltada dentro da delegacia. Foi. Ela viu que ia ser assaltada, entrou na delegacia e jogou a bolsa para trás do balcão. O marginal entrou na delegacia, atravessou o balcão, pegou a bolsa da senhora, deu um supapo nela e foi embora. O Estado responde? Claro. O serviço ineficiente, né? Esse é ineficientíssimo. Como é que você é assaltado dentro de uma delegacia? Nesse caso, a má prestação do serviço foi preponderante para o dano. E aí, quando o dano decorre diretamente dessa má prestação do serviço, no caso concreto, o Estado se responsabiliza objetivamente. Essa é a ideia. A responsabilidade baseada na culpa do serviço decorre dessa má prestação do serviço no caso concreto, tá bom? Pessoal, tô eu no outro dia assistindo televisão, isso tem um tempinho já. Aí minha mulher vê a notícia. Menino saiu para brincar em São Paulo. Como estava tudo alagado, ele morreu de leptospirose. Olha para mim e diz, e aí, o Estado responde? Depende. Depende do quê? Se tinha acabado de chover e ele morreu de leptospirose porque estava alagado numa situação ordinária, não tem jeito a dar. Agora, se eu consigo demonstrar que o alagamento na cidade, no local onde ele estava, decorreu da má prestação do serviço de esgoto, de escoamento, os bueiros entupidos, ou seja, se eu consigo demonstrar que foi a má prestação do serviço que deu causa ao dano causado, eu consigo responsabilizar o Estado. Preste atenção, como eu sempre preciso de um elemento a mais, né? Eu preciso desse elemento subjetivo. Eu preciso desse elemento que demonstre que o dano não foi um dano qualquer. Foi um dano que decorreu da não prestação eficiente. Foi um dano que decorreu da má prestação do serviço no caso concreto. Então, essa má prestação do serviço acabou por ensejar o dano e, por isso, o Estado se responsabiliza, né? Mais um exemplo, só para fechar. Minha mãe estacionou o carro aqui no Campo Grande, que é uma praça que tem aqui em Salvador Grande. Aí, chama Campo Grande porque ela é grande. Isso. Aí, deve ser. Você faz a menor ideia porque chama Campo Grande. É o nome. Aí, ela estacionou na praça. Nem é tão grande assim, né? É média. Também não interessa. Voltando ao nosso raciocínio. Ela estacionou ali ao redor do Campo Grande. Caiu um galho de árvore em cima do carro. Aí ela me liga. Meu filho, caiu um galho de árvore em cima do meu carro. Eu quero ser indenizada. Você é procurador. Toma providência. Ela tem direito a ser indenizada? Não sei. Assim, pura e simplesmente, não tenho elementos. Eu preciso ver o quê? Se foi um vento que veio noroeste, sudoeste, derrubou os galhos de árvore e caiu em cima do carro dela, paciência, ela vai ter que suportar isso. Agora, se eu consigo demonstrar que aquela árvore ela já tinha passado a época de poda e o município não fez a poda, ou se eu conseguir demonstrar que aquela árvore estava com o galho deteriorado, né, e que o município não tomou a providência necessária a retirar aquilo dali. O elemento a mais, né, é a má prestação do serviço, é a não prestação eficiente do serviço sendo preponderante para o dano ocorrido. Isso é a responsabilidade do Estado por omissão. Eu preciso provar uma omissão específica. Eu preciso demonstrar que há uma culpa do serviço. Ela não é bem subjetiva, né? Porque não me interessa saber se o sujeito agiu ou não. Mas a gente chama de subjetiva por causa da expressão culpa. Mesmo sendo uma culpa do serviço, o nome culpa faz com que a doutrina chame ela de responsabilidade subjetiva. Mas ela é responsabilidade subjetiva porque ela se baseia na má prestação do serviço no caso concreto. Bacana? Mas não é sempre assim, não. Existem situações em que a responsabilidade por omissão pode ser considerada objetiva.
Daqui a pouco eu falo isso. Vai ficando bacana no final do bloco, porque eu deixei uma coisa importante para conversar no próximo bloco. Sai daí não, já estou voltando.